A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Tentar sintonizar. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora o nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, chegando até seus corações, pela rádio, pela internet, também no site www.radiocorreiodaserra.com.br e também no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Estamos aqui nesse primeiro programa do Seara Espírita de 2018 com o Nelsinho. Tem um tempinho que o Nelsinho está aqui com a gente. E hoje, estando por Barbacena, veio fazer para nós o nosso programa e vamos falar sobre a alegria. Quer programa melhor para a gente começar bem o nosso ano de 2018? Então acompanhe com a gente o nosso Seara Espírita de hoje com o Nelson Xavier, falando sobre a alegria. Convido vocês agora para fazermos a nossa prece, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, a nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, a nossos benfeitores espirituais, espíritos de luz, nosso anjo da guarda que vela por nós, que nos protege na nossa caminhada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos. Agradecemos todas as bênçãos que diariamente temos. Agradecemos, Senhor, por toda a proteção que recebemos, ainda que seja nos momentos de dor, de dificuldade, de tristezas e provações, pois sabemos que o Senhor alivia sempre a nossa carga, nos abençoando, nos auxiliando a suportá-la quando necessário. Que possamos, Pai amado, a cada dia buscarmos a nossa transformação íntima, a nossa reforma espiritual, para assim trabalharmos em nós o homem de bem, construirmos em nós um ser crístico cada vez melhor, buscarmos assim nossa evolução moral e espiritual e dessa forma auxiliar na transformação de todo o nosso querido planeta Terra. Rogamos ainda nesta manhã, Senhor, no início deste ano, por todos aqueles que não te conhecem, Senhor, por todos aqueles que ainda praticam as guerras, o ódio, a violência, por todos aqueles que disseminam o medo, o terror em todo o nosso querido planeta Terra, para que esses irmãos que praticam o mal em maior ou menor escala possam ser auxiliados ainda mais pelo mais alto, possam ser amparados e ter seus corações tocados pela misericórdia divina, para que consigam compreender os equívocos em sua vida e assim buscar uma transformação de rumo, uma transformação em suas existências. Sabemos, Senhor, que o planeta Terra passa por um momento grande de transformação, que nós possamos auxiliar nesse processo e que a espiritualidade superior nos auxilie a todos enquanto humanidade, pois somente alcançaremos a condição de planeta puro, de planeta feliz, de planeta ditoso, quando todos nós compreendermos o bem e trabalharmos na construção da paz. Seja conosco, Mestre Jesus, amparai-nos, iluminai-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nelsinho, existe alguma relação entre felicidade e alegria? Um bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Melissa, bom dia, Fred. Um abraço carinhoso aí aos nossos amigos rádio ouvintes, aos nossos amigos internautas. Com alegria, né? Nós estamos aqui iniciando mais um Seara Espírita nesse ano 2018, o primeiro do ano, né, Melissa? Sim, sim. Falando sobre alegria. Bom, primeiramente é bom lembrar que o final de ano, a passagem de ano, sempre convida as pessoas a fazer uma programação, né? Uhum. Você faz uma retrospectiva de como foi o ano que está acabando e faz uma projeção de como você gostaria que fosse o ano que está iniciando. Você já viu alguém programar para ser infeliz, Melissa? Para ser triste? Não, nunca não. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer alegria na vida. Só que as pessoas confundem, a pergunta é muito propícia, que você fala assim, eu estou triste, então sou infeliz, eu estou infeliz. A tristeza e a alegria não necessariamente tem a ver com a felicidade, né? A felicidade ela está vinculada com as realizações íntimas, né? Aqueles programas que nós fazemos e a nossa satisfação em realizá-los.
A tristeza e a alegria são estados da alma, né? Estado de euforia ou de baixa euforia em determinadas circunstâncias, em determinado momento. Eu não conheço ninguém que seja triste o tempo inteiro, como também não conheço ninguém que é alegre o tempo inteiro. A vida ela é feita dessas alternâncias. O problema é a gente saber identificar que esses momentos de alegria e de tristeza passam e nos ajuda a aproveitar a vida. É engraçado que quantas vezes o momento de tristeza nos faz valorizar mais os momentos de alegria, buscar mais o momento de alegria. É como se a gente precisasse de coisas antagônicas, né, de coisas muito diferentes para poder valorizar a outra. Então, assim, eu identifico o amor, vejo a importância do amor quando eu percebo o mal que o ódio faz, né? Eu valorizo a alegria quando eu passo por um momento de tristeza e a gente sempre fica doido para passar. Soren Kierkegaard é um dos filósofos e até uma visão às vezes um pouco pessimista, ele fala sobre a angústia de viver. E todos nós temos angústia, Melissa. Sim. Todos nós temos momentos que você não sabe por que você está vivo, por que a vida é assim. Nós falávamos sobre o mundo atual, sobre a violência e tal. E aí a gente fala, será que vale a pena? E se a gente alimentar o pensamento pessimista, a gente vai dar um valor muito maior às coisas negativas do que às coisas positivas. E aí a gente vê a felicidade ir embora. Eu acho que a felicidade seria a maturidade para compreender que a vida tem essas alternâncias entre o bom e o mal, o belo e o feio, o momento de alegria e o momento de tristeza, para a gente caminhar por essa existência. Nós vivemos um momento muito de holofotes, né? As pessoas gostam de, nas redes sociais, colocar seus momentos de alegria, de euforia e tal, e muitas vezes ela quer mostrar para o outro, pelo menos parecer ser. E quantas pessoas sentem inveja daquilo que o outro está mostrando? Então é importante a gente entender que a felicidade ela tem a ver com um estado íntimo de compreensão da alteridade ou da alteração em que a vida se apresenta entre, às vezes, os extremos, né? É isso que eu acho que a gente precisa entender. Então, é possível ser feliz e estar triste, porque a tristeza vai passar. Com certeza. E você tocou num ponto aí, Nelsinho, que me chama a atenção, da falsa alegria, né, ou da falsa felicidade que hoje nós observamos acontecer muito nas redes sociais, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente deveria talvez aprofundar um pouquinho, porque hoje nós vemos pessoas muito felizes, muito alegres, muito plenas, muito com sucesso nas redes sociais. Mas às vezes isso não quer dizer nem que realmente aquela pessoa esteja passando por isso, na verdade às vezes ela se expõe. Só porque todo mundo se expõe, então para ela não ficar para baixo ou por baixo, ela também se expõe, mas às vezes isso aumenta ainda mais a infelicidade, a tristeza, os processos de depressão, tudo mais, né? Eu crio uma falsa máscara para mim, Melissa, lá na internet, de vida feliz, de vida perfeita, mas na vida real não é bem assim. Isso pode levar a gente a processos de maior dor e dificuldade, né, Nelson? Depressão e outras questões mais, né? O Rossandro, eu estava ouvindo uma palestra dele ontem, e ele conta, ele conta a respeito de um amigo, não sei se você já ouviu, ele falou que o amigo colocou, estou curtindo a minha casa nova num bairro chique, tomando um tal vinho, aproveitando da minha esposa. E aí teve várias curtidas, ele olhou aquilo, achou interessante, e aí ele resolveu mandar uma mensagem inbox para o amigo, porque vários amigos em comum estavam criticando aquele sujeito por uma coisa, porque aquela situação era ridícula. E ele falou, meu amigo, você está sendo ridículo. Mas ridículo por quê? Ele falou assim, porque todas as pessoas que estão te curtindo aí estão falando comigo que se você realmente estivesse aproveitando da sua esposa, você estaria com as mãos nela e não no celular. Então, assim, quer dizer, quantas vezes a gente quer mostrar para o outro uma felicidade e nas redes sociais todo mundo é feliz, a vida é boa de todo mundo. E ele fala de uma pesquisa que foi feita em que o Ibope perguntou às pessoas, fizeram 4 perguntas. Primeiramente, você é racista? Não. As pessoas não se assumem racistas, ninguém é racista. O Brasil é racista? Sim, o Brasil é muito racista. Você é invejoso? Não.
Você é invejado, as pessoas têm muito. Todo mundo morre de inveja da minha vida. Então, quer dizer, olha que paradoxo. Num país onde ninguém é racista, mas o país é muito racista. Ninguém é invejoso, mas todo mundo é invejado. São paradoxos dos nossos valores. E é interessante porque aí ele fala assim, que há uma pesquisa feita em relação às pessoas que te acompanham na rede social, dizendo que a maioria das pessoas que te acompanham sentem raiva de você pelo sucesso que você demonstra. Imagina, Melissa, a gente que fala de vibração, né? Quantas pessoas estão ali lançando os pensamentos negativos porque você está aparentando que tem uma vida feliz, plena, que você não tem problemas, né? É verdade. É muito interessante porque são os valores que nós alimentamos. E a gente gosta de acompanhar a vida dos outros. Vide aí os canais de fofoca sobre as celebridades, pseudo-celebridades, né? Tudo que a pessoa faz, e aí as pessoas querem comentar, como se a vida do outro fosse tão importante assim. A gente não valoriza a própria vida, isso é um motivo de a gente ser infeliz, e acha que a vida do outro é sempre melhor. E de perto, Melissa, quando você começa a acompanhar quantas vidas que nos holofotes parecem lindas, nos bastidores são muitas amarguras e tristezas. Tem um vídeo do Renato Russo, Legião Urbana, ficou muito conhecido, muito famoso. Ele saindo de uma clínica de reabilitação, porque ele era alcoolista, e ele falando sobre o peso da fama, que muitas pessoas desejam a fama, não sabem o quão difícil é famoso e quantas vezes a fama era uma desgraça na vida das pessoas. Olha bem. Com certeza, isso a gente vê na maioria dos casos destes artistas famosos, salvo as exceções, né, honrosas exceções, a maioria infelizmente cai nas questões das drogas ou na busca insaciável por prazer, por diversão, porque ela para de ter limites na sua vida, né? Que a fama, ela como se quebrasse todos os limites e barreiras, e às vezes as pessoas se destroem, chegando até a situações de overdose, né, de mortes antecipadas por overdose ou até mesmo suicídio direto, por conta de não dar conta de lidar com a fama, com o sucesso, né? Realmente é uma situação muito delicada. E nesse mundo virtual que hoje a gente vive demais, né, Nelson? No mundo dos filtros, onde todas as fotos são trabalhadas, onde todo mundo busca uma beleza ideal que não existe. Você me fez lembrar um vídeo que eu vi tem umas 2 semanas também, de uma moça que eu não a conheço, porque eu não acompanho essa parte assim, muito de YouTube, mas parece que ela posta vários vídeos no YouTube, e é seguida, como você disse, né? Tem milhares de seguidores, mas ela falando, esse vídeo eu achei muito interessante, porque ela fala da falsa beleza que nós buscamos, que todo mundo na internet é belo, todo mundo é perfeito, todo mundo tem, né, corpos maravilhosos, todo mundo é bonito, e que na verdade aquilo tudo são construções, que ninguém é dessa forma. E nesse vídeo ela se mostra como ela verdadeiramente é. Eu achei muito coragem dela, porque ela falou assim, olha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar a minha maquiagem toda, porque eu tô com o rosto cimentado de maquiagem. Por isso que eu tô aqui assim, toda linda, com a pele maravilhosa. Aí ela tira a maquiagem dela e fala, olha, esse é o meu rosto verdadeiro, tá vendo? Ó, tem espinhas, tem mancha, tem pé de galinha. Eu sou isso, mas eu me apresento como, né, uma beleza que as pessoas querem ver. Outra coisa, o meu corpo. Todo mundo acha que eu tenho um corpo lindo, maravilhoso. Ela põe uma foto que ela postou na praia. Meu corpo não é assim. Eu tenho celulite, eu tenho gordura, eu tenho barriga. Hein? E aí ela se mostra. Ela falou assim, ó, meu corpo é esse. Mas a gente vai tirar foto, a gente olha a barriga, para de respirar, né? Quase morre, faz um ângulo diferente para a foto ficar bonita. Mas tudo é construção, não é a verdade. Então, é uma imagem. A gente tem que se aceitar como a gente é, com as gordurinhas, com os problemas, com as rugas, porque isso são os sinais das nossas vidas, das nossas experiências. Eu achei fantástico o vídeo, lindo, o que ela fez, exemplo. Sabe, né? E quem dera se todos nós tivéssemos coragem de fazer isso, né? De nos apresentar como nós realmente somos. Né? Melissa, numa sociedade que vive de máscara, né, e de, como você diz aí, de filtros, a pessoa ter coragem de se apresentar é mostrar o nosso lado humano. Mas eu acho que o ser humano, a massa de uma forma geral, ela prefere a mentira. Parece que a gente escolhe a enganação, a gente escolhe o parecer ser, ao invés de ser verdadeiramente. E quantas vezes a gente não é, a gente projeta no outro aquela imagem que a gente gostaria que fosse. E se o outro já lança a imagem pública aí, de imagem mesmo, né? Como você disse, aquela coisa que tem o filtro passando pelo Photoshop,
a gente vive da ilusão. E a ilusão, segundo os budistas, é o motivo do sofrimento. Talvez a gente pode pegar aí quantos momentos de tristeza que nós provocamos pelas ilusões que nós criamos. Não são os outros, Melissa. Isso a gente tem que deixar bem claro. Somos nós. Ou que criamos, ou que permitimos nos iludir. Porque a gente quer ser iludido. Com certeza. Bom, Nelsinho, mas seria possível, né, assim, alguém... em algum momento, né, alguém ser feliz, ser alegre, né, o tempo todo? Você acha que existe essa possibilidade? Eu conheço o Nelsinho é alegre o tempo todo, nunca vi o Nelsinho triste. É possível isso, Nelsinho? Melissa, olha que coisa interessante, você tocou num aspecto a respeito das drogas. Hoje é difícil a gente não ouvir notícias sobre as drogas, quiçá todas as horas que a gente liga um noticiário, que a gente vai para a rede social, a gente vê artistas envolvidos com drogas, a gente vê pessoas comuns, vizinhos, parentes. E qual que é a busca disso? De uma alegria permanente. Então, a droga causa euforia. Eu uso agora. Por que eu quero usar mais droga? Porque eu quero um estado permanente de euforia. Só que, quanto mais eu uso, menos dura a euforia e mais necessidade de droga eu tenho. Essa é a ilusão que nós vivemos na modernidade. Nós apostamos em coisas materiais, físicas, vamos dizer assim, para criar uma felicidade, uma alegria permanente que não existe. Porque nós temos medo de encarar a verdade. Olha que coisa interessante. Nós temos medo de encarar o nosso corpo como ele é, como fez essa mulher. Nós temos medo de encarar a nossa vida com problemas familiares que temos. Muitas vezes a gente vê a vida do outro, né? Olha, recomendo o filme Extraordinário. Você já viu, Melissa? Extraordinário? É o filme que está no cinema agora. É de chorar. Não vou fazer aqui spoiler, não. Mas eu vou fazer a sinopse do filme. O filme trata de um garoto que nasce com uma deformidade na face. Eu vi a chamada. Vejam o filme. É de chorar. Tem gente que chora do início ao final. Ele tem várias frases impactantes, a história é emocionante. Mas esse filme nos faz pensar sobre a realidade da vida. E é engraçado, só uma parte do filme. O menino tem que ir para a escola e ele vai lidar com bullying, que é um outro tema atual. Mas uma menina que era amiga dessa família, era o pai, a mãe, o menino, que tinha deformidade do rosto, e a irmã. E a amiga inveja a vida deles. Eles tinham uma vida difícil com todos esses problemas. E a menina queria ser ela. E quase que, assim, conta para as outras pessoas que não a conhecia, como se ela fosse a irmã do menino com deformidade. E essa é uma análise muito importante do filme, porque a gente nunca consegue perceber o outro na sua totalidade. Então, o que a gente está falando a respeito dessa alegria permanente, a gente acha sempre que o outro porque a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores, como eu disse, no íntimo. Todos nós carregamos mazelas. Todos nós carregamos dificuldades, todos nós enfrentamos lutas. Então, assim, é você fazer com que a sua vida seja melhor, com que a sua vida seja diferente. O outro tem a caminhada dele, e você a sua, mas você constrói a sua. E a gente vive num mundo, Nelson, que nós ainda temos muito aquela ideia romântica da vida, e que é aquela ideia de príncipes e princesas, né? As histórias dos contos de fada. E quando essas histórias às vezes acontecem na vida real, a gente acha que a vida dessas pessoas são perfeitas. Nós comemoramos, entre aspas, né? Foi relembrada há pouco tempo a morte da Lady Di, né? Que há tanto tempo morreu numa situação trágica, né? E que comoveu todo mundo. E todo mundo acha que a história dela era uma história maravilhosa, né? Uma história belíssima de uma plebeia que virou princesa e que vivia num castelo lindo, não sei o quê. E todo mundo invejava, né? A invejava por poder viver aquilo, mas ninguém sabia, como você disse, quão duro né? Como que é o íntimo da pessoa e quanto sofrimento que ela carregou. E aí foi feito um documentário sobre a vida dela, como que ela sofreu, né, nesse processo todo, todos os quadros dela de depressão, de bulimia e de toda a perseguição que ela sofria, e acabando pela sua morte. A gente não sabe se sim ou se não, mas a tudo indica que talvez prematura, né?
quando ela não pôde fazer tudo que talvez ela poderia fazer nessa vida com plenitude. Por isso que eu gosto do Shrek. Não, olha só, pensa bem, vamos pegar aqui em termos psicológicos. Sim. A nossa geração, ela pegou a ideia do príncipe e princesa que foram felizes para sempre. Sim, sim. Shrek mostra depois que foram felizes para sempre. Quando vem os filhos, quando vem a dificuldade do relacionamento, e ele quebra o padrão de princesa, de príncipe, a Fiona quebra o padrão de princesa. Se nós fizermos um paralelo, está muito mais próximo da realidade. Como é que é depois dos felizes para sempre, né? E isso faz com que a gente amadureça. No Espiritismo, Melissa, a gente mede a vida ou as pessoas pela maturidade espiritual alcançada. Existem pessoas mais maduras e aquelas imaturas, né? E essa a gente vai vendo a diferença, que a forma de viver a vida bem tem a ver com a maturidade. O entendimento. Por isso que é importante a gente entender o que nós estamos fazendo aqui, por que a nossa vida é desse jeito, por que eu nasci nesse contexto, por que as coisas acontecem assim para mim. Entender isso é fazer com que a sua vida possa ser o máximo, né? Como diz o Cortella, né? Fazer o máximo possível nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Essa que é a proposta de todos nós. Agora, Nelsinho, tem como, né? Como ter o máximo de alegria possível aqui na Terra? Tem como a gente trabalhar para sermos mais alegres? Como que a gente pode pensar isso aí? Bom, lá os espíritos, na questão 486, responde a Kardec. Kardec pergunta, os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Resposta, aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida. Desculpa. Aqueles que querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Afligem com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque estes males nenhum proveito têm para vós, e porque, neste caso, sois como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. Por que eu falei isso? A nossa felicidade, como os Espíritos nos ensinam, está muito vinculada à felicidade que a gente é capaz de proporcionar aos outros. Quantas vezes as pessoas me procuram, Melissa, falando de um ente querido que desencarnou? E a pessoa desesperada, desestruturada. Você acredita que ele está vivo? Você acredita em Deus? A primeira pergunta que eu sempre faço. Acredito. Você acredita que a pessoa, depois que o corpo morre, ela permanece viva? Porque isso é um princípio básico da doutrina. Se a pessoa acredita, você tem que pensar, será que ela, ao ver você do jeito que está, ela pode estar feliz? Uma mãe, ela no mundo espiritual, vendo o filho em depressão por causa da morte dela, deixando de viver, só chorando, a mãe vai ficar feliz, Melissa? Não tem como, né? Não tem como. Então, quando nós compartilhamos da vida do outro, quando nós amamos alguém, as aflições dos outros nos afligem, como a alegria dos outros nos alegram. Então, a pergunta é, como viver de uma forma plena? Os espíritos são categóricos. A nossa felicidade está vinculada à felicidade que a gente proporciona aos outros. Eu me lembro que o Arnaldo Rocha, o esposo da Meimei, naquele congresso Nós Somos Espíritos, ele falando sobre o Chico. Ele falou que tinha momentos que o Chico passava por tristeza profunda e tal. E todas as vezes que o Chico sentia essa tristeza, o que ele fazia? Saía de casa e ia para os bairros mais pobres da cidade para ajudar as pessoas que estavam em misérias físicas ou morais. E voltava sempre melhor. Por quê? A partir do momento em que você abandona o seu egoísmo, né, de cuidar só do seu umbigo, de achar que o mundo gira em torno de você, e vê que existem outros mundos circulando ao seu redor e se interessa por esse mundo, você desfoca do seu problema e ao ajudar o outro, você tem prazer. Eu falo assim, eu sou egoísta, Melissa. Sabe por quê? Porque eu ajudo os outros, por que você gosta de ajudar os outros? Porque me faz bem. Eu falo assim, eu vou ajudar porque eu me sinto super bem, eu me sinto feliz com isso. Então, assim, qual que é a contrapartida? Ao ajudar os outros, ao ver as pessoas bem, eu fico bem também. Então, assim, nós, quando Jesus recomenda amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao bem aos outros que você gostaria que os outros te fizessem, é a receita para a gente caminhar melhor. Qual que é a matriz da infelicidade na Terra? Segundo o Espírito, origem de todo mal, orgulho e o egoísmo.
Quando nós combatemos isso, né, eu consigo perceber o outro, me identificar com o outro. E aí a minha vida se torna plena. Mas, Nelsinho, os espíritas, então, né? Eles nunca ficam tristes? Ou seja, são sempre felizes, alegres, sorridentes? Como é que é, Nelsinho? Você é espírita? Eu tento ser. Então, você tem momentos de alegria? Tem momentos de tristeza? Todos nós, né? Essa é a realidade de todos nós. Não tem como fugir, porque isso faz parte da história ou da trajetória de todos os seres humanos. Mas o Espiritismo, Melissa, ele é uma ferramenta que nos ajuda a ver a vida de forma diferente. Ou seja, à medida em que nós passamos por dificuldades, a gente deixa de dar tanto valor ao sofrimento, né, de hipervalorizar e se desesperar. Para quê? Para a gente entender que aquilo faz parte do nosso progresso. Ou seja, é como uma criança que está na escola e ela vai ter que aprender a lição e fazer a prova. O momento da prova é tensão. Será que vai cair questão que eu sei, que eu não sei? Será que eu vou ser reprovado? Então, as provas que muitas vezes nos trazem sofrimento, nos trazem a angústia, elas fazem parte do processo para medir a nossa aprendizagem. Então, todas as dificuldades que nós passamos, se nós fizermos uma análise bem fiel, bem séria mesmo, nós vamos ver que muitas vezes nós agravamos o nosso sofrimento. Bom, Nelsinho, vivemos em um momento de crises, né? Moral, econômica, social. Em janeiro a gente tem ainda a crise do IPTU, do IPVA, das taxas, material escolar, né? E por aí lá vai, né? Você acha que a crise é o oposto de alegria, de felicidade? De forma nenhuma, né, Melissa? A crise, como já ensinam os orientais, é sempre oportunidade. Quando nós pensamos por essa ótica, tudo muda. Lembra que eu falei na resposta anterior que tudo depende da sua forma de ver. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia às suas seguidoras lá que os cristãos devem sempre trazer um sorriso nos lábios. Por quê? Porque conhecem Jesus. Esse é um princípio importante. Quando nós pensamos que o conhecer Jesus nos ajuda a transformar as vidas, as nossas vidas, nós vamos lembrar de quem? Dos primeiros cristãos. Porque os primeiros cristãos se deixavam abater nos circos romanos, baseado em quê? Baseado na crença, na fé em Jesus, sabendo que a morte física nada representava. Por isso Jesus se deixa abater. Por quê? Olha, a vida física nada vale ou representa muito menos do que a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Então, se Madre Teresa de Calcutá dizia às suas seguidores para trazer o sorriso nos lábios, nós vamos entender que nos momentos de crise, nós também devemos trazer o sorriso nos lábios na esperança de que também vai passar. Quando Chico passava por momentos graves, eu tenho certeza que nós já contamos, e vocês já ouviram essa história várias vezes, mas vale a pena relembrar. Quando ele passava por um momento muito grave, ele pede a Emmanuel que pedisse a Maria uma mensagem para ele. E para mim isso marcou muito, porque tempos depois o Emmanuel aparece e fala, eu falei com Celina falou com Maria, que nos respondeu o seguinte: Chico, ela mandou a mensagem para você. E o Chico, qual é a mensagem? E Emmanuel disse, isso também passa. E o Chico ficou muito eufórico, falando que aquilo ia passar, que bom. E aí Emmanuel deu a lição, arrematou a lição, dizendo o seguinte: olha, Chico, esse momento de dificuldade vai passar, mas os momentos bons também vão passar. Voltamos lá no início do programa, a alternância entre o bom e o mal. Tudo passa. Tudo passa, né? Se nós temos essa alternância entre coisas boas e más, que saibamos aproveitar. Bem, no momento de alegria, vou curtir ao máximo. No momento de tristeza, vou aprender com aquele sofrimento e vou tentar perceber o que eu posso fazer para diminuir as agruras do momento. Melissa, será que a gente aumenta o nosso sofrimento? Será que nós temos ainda esse comportamento de uma coisa estar ruim, ainda piorar? A gente pega a literatura espírita, né? Aí você está acompanhando os romances, principalmente.
Aí você vê que o sujeito fala, não faz isso, que vai ficar pior. Você vai vendo que está tudo caminhando, e aí o sujeito toma uma decisão precipitada. Uma fala atravessada, um furto, um assassinato, um ato de desespero, que ao invés de ajudar, sempre piora a sua situação. No momento de crise, aprendamos com os orientais. É um momento da sua oportunidade de aprender, de fazer diferente, de ter sucesso. Então, a crise pode significar sucesso. Para a gente concluir esse raciocínio, vamos pensar aí, Melissa, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. O Japão foi destruído. Hoje, algumas décadas depois, Japão é uma das maiores potências entre os países. Da crise, da dificuldade, fizeram um arcabouço para melhorar a própria estrutura. Vejam, meus amigos, se você está passando um momento de crise, de dificuldade, o que você pode fazer para que a sua vida se potencialize? Com certeza. O Livro dos Espíritos, Nelson, Kardec propõe na questão 784, quem estiver acompanhando aí o Livro dos Espíritos pode dar uma olhadinha, né? Kardec coloca o seguinte: a perversidade do homem é bastante intensa e não aparece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. O que pensarmos disso observando a sociedade moderna? Porque parece que o mal está sobrepujando o bem, parece que as coisas ruins são muito maiores do que as coisas boas que acontecem. Como que a gente pode, então, interpretar essa situação, Nelson? É interessante que a resposta, eu peço licença para ler a resposta dos espíritos. Quando você faz assim, a gente sempre acha, o mundo está muito pior, tá né? Cada dia pior, tudo de ruim acontecendo, né? Melissa, eu me lembro de ter lido aquele livro contando a história de Lucas, médico de homens e de almas, Ótimo. né? E ele fala, ele descreve algumas cidades extremamente violentas, com horror, por onde ele passava e tal. Eu falei, meu Deus, eu não daria conta de viver lá naquela época. Possivelmente muitas pessoas no futuro vão pensar sobre o nosso estágio atual, né? Se a gente acha que está sempre muito ruim. E a resposta dos espíritos a Kardec, quando ele fala que a coisa está pior, que o avanço moral não está havendo, né? E aí os espíritos respondem para ele: engana-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrigem seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhes compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha só, Melissa, parece que a gente precisa chegar no fundo do poço para falar, não, agora eu não dou conta mais. Não tem jeito mais de afundar mais. Eu tenho visto muitas pessoas se queixarem do Brasil, da nossa situação econômica, da situação da insegurança, da criminalidade. E aí, eu acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço. Nossa, Nelson, que pessimista. Não é isso. É porque a gente ainda vai chegar, vai ficar muito ruim para que a gente compreenda que está nas nossas mãos melhorar. Porque, Melissa, vamos ser bem sérios agora, bem duros. Nós falamos que os nossos políticos são corruptos. Mas e a nossa população? É ou não é corrupta? Nós temos pessoas no nosso meio que contam vantagem por poder levar algum tipo de vantagem em cima dos outros. Você paga uma propina para não ser multado, você paga uma propina para que o seu processo ande na frente dos outros, você não se incomoda de dar um golpe, de, vamos dizer, na ilegalidade, fazer gato net, né? Isso aí tudo mostra o nosso caráter, de você mudar o pezinho da balança, se você é um feirante, para ganhar uns gramas a mais sobre o cliente, de receber um troco, de embolsar. Então nós vamos vendo vários comportamentos equivocados. E aí a gente vê a pessoa que acha normal na escola colar, ela está burlando o sistema de uma forma ilegal. Aí ela fala, mas quem não cola não sai da escola, o mundo é dos espertos. Então são todos os valores que a sociedade apresenta, ainda temos nos nossos políticos. Porque os nossos políticos são quem? Aquelas pessoas, representantes do nosso povo. Enquanto não combatermos em nós o egoísmo e o orgulho,
esse planeta não será melhor. Kardec, no livro Consolador, diz, pergunta feita a ele, qual é o sistema de governo ideal para podermos melhorar as condições de um país? E ele diz, pode-se mudar o sistema de governo, instituir leis, decretos, enquanto o ser humano não se tornar menos egoísta, ele sempre vai dar um jeito de moldar a lei para lhe beneficiar. Então percebe, o problema não está no que está escrito, o problema está na nossa interpretação para levar vantagem. As brechas da lei, né? As brechas. Olha, eu sou de uma época, Melissa, em que as crianças, os jovens, iam para a escola e os pais, quando as crianças estavam livres, arrumavam alguma coisa para fazer. Eu cheguei a vender verdura nas ruas. Era comum que os meus colegas trabalhassem como na lanternagem, aprendendo serviço de lanternagem nas oficinas mecânicas, ou serviço de mecânico, ou numa padaria. Então, assim, nós tínhamos o valor que o jovem podia trabalhar. Hoje, nessa proteção da criança, até o jovem aprendiz, ele não pode fazer, ele só pode ver. Quem aprende sem fazer? É preciso pôr a mão na massa. E aí a gente tem muito mais tempo ocioso para essa juventude, que está vazia de valores, e aí o que acontece? Né, diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Para nós espíritos, né, cabeça vazia, oficina do mal, das más ideias, das más influenciações. Então é preciso entender que nós precisamos mudar a nós mesmos, a nossa postura, para que o nosso país seja melhor. E isso cada um fazendo a sua parte. Mas a gente tem aquela ideia, todo mundo faz, não dá para continuar assim. É preciso amadurecer. Com certeza. Agora, Nelsinho, o homem que foi feliz aqui na Terra, ele pode ficar triste no mundo dos espíritos, ou seja, ao retornar à verdadeira vida? É uma pergunta interessante, né? O que é a felicidade aqui na Terra? O cara se deu bem e aí dinheiro, chega no mundo espiritual, né? Nós vamos perceber que se ele recebeu algum tipo de vantagem, né? E ele perdeu essa vantagem, se é que a medida dele é material, chegando no mundo espiritual ele vai ficar frustrado. Porque nem sempre o homem alegre aqui, feliz aqui, na visão material, chega do lado de lá, vai continuar. Pode ser que aquele que mostra mais infelicidade, aquele que tem filhos problemáticos, doentes, aquele que teve problema financeiro, aquele que lutou uma vida toda contra as adversidades materiais, chega no mundo espiritual muito melhor do que aquele que teve todas as alegrias aqui na Terra. Já recebeu seu galardão, né, Melissa? Aquela história do sujeito que fala que o Chico deveria ser curado pelos benfeitores, e o Chico disse que não podia, né? O Chico tinha um problema grave nas vistas. Ele falou, se eu chegar sem apresentar nenhuma vitória sobre as dificuldades, o que eu serei no mundo espiritual, né? Se eu não chegar lá, o que você venceu? Nada, minha vida foi fácil e tal. A gente precisa vencer as dificuldades para mostrar que a gente caminhou. Agora, Nelsinho, né, essa semana não foi uma semana muito fácil para você e a família, né, a sua família, né? Seus pais tiveram, infelizmente, a casa invadida, foram, né, vítimas aí de furto, e é uma situação muito triste e recorrente em Barbacena, na verdade, acho que em todas as cidades, né? A gente vê que essa questão da violência tem aumentado de uma forma muito considerável. Barbacena, que era considerada uma cidade pacata, tranquila, a gente vê que a violência tem aumentado. E a experiência, quando chega perto de nós assim, a gente vê que o negócio é real, né? Que não é só historinha, que realmente a violência tem aumentado. E aí eu te pergunto, né? Dá para ser alegre perante uma situação tão triste como essa? Melissa, dá para ser feliz. Alegre não, é aquilo que a gente falou. Porque alegre é um estado de êxtase, né? Eu estava alegre quando a minha família estava comigo no Réveillon, a gente não sabia da casa aqui em Barbacena sendo invadida e tal. Nós estávamos num momento alegre. Desde o momento de receber a notícia, houve um momento de tensão. Não deixei de ser feliz. Minha preocupação era com a segurança dos meus pais. E eu pensava, ainda bem que eles estavam lá conosco, né? E não na casa deles. Imagina se os bandidos invadem com eles lá e pudessem fazer algum tipo de maldade. Foi interessante que assim que meus pais chegaram, e a primeira coisa que o meu pai disse foi assim, ainda bem que a gente não estava aqui. E assim, o meu pai brinca, né? Dizendo assim, o ladrão só leva o que é dele, não é nossa. E em momento nenhum ele desesperou,
né? Por quê? Porque tem entendido o Espiritismo, em momento nenhum se revoltou, e ele disse o que a gente tem ouvido na causa e na casa espírita: ruim é para ele que rouba. Porque se a gente pega a oração de São Francisco, né? É melhor amar do que ser amado, ele vai colocando um monte de coisa. É melhor que a gente faça, é melhor que a gente sofra do que faça o outro sofrer. É melhor ser vítima do que algoz, o algoz. Então a gente pensa o seguinte: as pessoas que estão agindo dessa forma são aquelas pessoas que depois vão ter que pagar. Talvez nós estejamos na fase de ressarcimento, de pagar os nossos débitos. Algumas pessoas falaram assim com meu pai, né, parentes e tal, que estavam revoltados. Falou assim: mas o senhor não merece, é uma pessoa boa. Eu falei: mereço sim, por isso que aconteceu. Nós merecemos. Agora, o mais importante é saber que nós conseguimos tirar dessa situação um momento para unir a família, porque aí cada um juntou um pouquinho para comprar lá uma nova televisão para meu pai, porque eles levaram, de cuidar da segurança, ele aceitou, né, a gente melhorar as condições de segurança da casa dele, tomar novos cuidados necessários a esse mundo, né? Como dizia o Dalai Lama: confie em Deus, mas tranque o carro, né? Então, assim, não adianta a gente viver. Jesus recomendava, vamos lembrar Jesus: seja manso como as pombas e prudente como as serpentes. Então nós devemos ter cautela, assim, ter cuidado. Ah, uma rua é perigosa, eu confio em Jesus, vou passar. Não, evite passar na rua perigosa. Precisou passar, não tem como não passar por aquela rua, põe Jesus à sua frente. Então, essa que é a visão do espírita. Nós tivemos momentos de tristeza, mas não deixamos a felicidade de lado, porque nós estamos saudáveis, nós podemos recuperar parte dos bens materiais, nós podemos sair para poder ainda fazer um lanche, conversar em família, brincar. Isso, Melissa, não tem preço, não há bem material que pague. E é a chance da gente colocar a prova que a gente aprendeu. Se a gente fala: tem que matar o bandido, tem que fazer... Cadê os conhecimentos que nós estamos adquirindo com a doutrina? Jesus, a passagem de um filme que eu vi para arrematar, Jesus pregava debaixo da ponte, e então passa um sujeito e fica ouvindo, e esse sujeito que aparentava ser mais pobre, isso foi uma cena de um filme, né? Deita ali com eles. De repente, na manhã, Pedro chega para Jesus: mestre, roubaram o meu manto. E Jesus então disse para ele: Pedro, se roubaram o seu manto, dê também a túnica. Mestre, mas roubaram o meu manto. Pedro, se alguém te pede para caminhar 1000 passos, caminhe 2. Mestre, estou falando que no nosso meio tem um ladrão. Pedro, quem te rouba está nas trevas, precisa de luz, não precisa de juiz. Seja a luz. Mas mestre, está um ladrão aqui. Jesus estende o próprio manto para Pedro, que rejeita a oferta de Jesus. Então, essa passagem, para mim, é muito significativa. Tem muito juiz por aí, né, Melissa? Sim. Todo mundo quer fazer justiça com as próprias mãos, todo mundo quer massacrar. A nossa tarefa é ser luz. E não tem jeito da luz se misturar com as trevas. Ou você é trevas ou você é luz. Então, ilumine o seu caminho, entenda que Deus sempre esperará de você o melhor. Dê o seu melhor. Da melhor forma possível. Eu acho que esse talvez seja o nosso dever para mudar o mundo que a gente vive. Nelson, chegamos ao final do nosso programa, né? Passa rápido hoje com algumas intercorrências, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Na quarta-feira no nosso canal no YouTube teremos o nosso programa na íntegra. Sintonize lá no AME Barbacena, se inscreve no nosso canal, curte lá os nossos vídeos e toda semana, né? Toda quarta-feira o Fred disponibiliza no canal um programa novo do nosso Seara Espírita. Então, pode ir lá conferir o programa de hoje, Alegria. Nelson, muito obrigada, que Jesus te abençoe, um ótimo ano para você, um ano de muito trabalho, de muitas realizações no bem, de muitas alegrias, né? E de muita felicidade para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Melissa. Obrigado aos amigos ouvintes. Só lembrando aqui um texto pequeno de São Luís, que ele diz o seguinte, para a gente encerrar e começar bem o ano. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra de regeneração, pois recolhereis pelo centro o grão que tiverdes semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções.
Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que os gozos de que desfrutam. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Um excelente ano a todos nós. Que assim seja. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.